Olá, alunos, como estão vocês? Tudo bem? Aqui é o professor Alex. Muito bom estar com vocês de novo. Dessa forma, né? Mas estamos aqui, vamos lá, né? Em diante. Espero que vocês entendam essa aula tão bem quanto vocês entendem quando estão em aula. Se vocês entendem bem quando estão em aula, eu espero que sim, né? E quando alguma dúvida, deixa aberto, assim. Pouca gente pergunta, né? Mas espero que vocês estejam entendendo as aulas. Até porque essa matéria nossa não é tão complicada assim, né? Bom, pessoal, a aula de hoje eu vou falar sobre três coisas: modulação, tratamento de dados e velocidade de conexão. Tá? Mas antes de começar sobre modulação, eu preciso conversar com você primeiro sobre ondas eletromagnéticas, tá? Porque é essencial saber isso antes de conseguir entrar nos assuntos seguintes, tá bom? Deixa eu dar uma explicação aqui. E, gente, caso vocês não entendam uma coisa, fique faltando, ó, tem um mural do sistema de ensino online aí, vocês podem mandar pergunta lá para eu responder, tá? Aí podem colar no mural, colocar no mural que os outros alunos vêm, pode ser a mesma dúvida para todo mundo, tá legal? Que são ondas eletromagnéticas? Ondas eletromagnéticas eu costumo dizer que é luz, tá? São luzes. Que a gente tem luzes visíveis, temos luzes invisíveis. Na verdade, uma pequena parte das luzes é que são visíveis, tá? Todas as outras são invisíveis. E a transmissão de dados via sinal de rádio, né, ou celular, na verdade é via luz. É um tipo de luz que está correndo pelo ar, ou pelo vácuo, ou pela fibra ótica, né? Enfim, qualquer meio aí que use ondas eletromagnéticas, tá bom? E como o próprio nome diz, né, a luz ela segue na forma de ondas, tá? E agora eu vou explicar para vocês, mais ou menos, assim, de uma forma bem rápida, como é que funciona a luz, tá bom? Vocês devem ter visto isso com mais detalhes no ensino médio. Na verdade, aqui vai ser praticamente uma revisão disso, tá legal? Olha só, a luz, né, ou melhor, a onda da luz, assim como a onda da praia, né, ela caminha, assim. Só que a onda da praia é um exemplo muito legal, porque na verdade não é a água que se caminha, na verdade é só a energia, tá? A água em si, ela fica parada lá no lugar, ela só sobe e desce, tá? E a luz é a mesma coisa, tá bom? É a energia que se move, mas o ar, assim, ele fica parado no lugar. Mas a luz, então, imaginando uma onda do mar, tá? Para ilustrar aqui como funciona a onda eletromagnética, ela tem mais ou menos essa cara aqui, ó, a onda eletromagnética, ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe e desce, tá bom? Se a gente, eu vou traçar aqui um traço no meio que fica mais didático de aprender, tá? Assim, opa, sem querer. Tá? Faço um traço aqui e essa parte aqui de cima, gente, que fica na parte de cima da onda, é chamada então de crista da onda, tá bom? Essa aqui então é a crista da onda. Essa parte aqui de baixo, fica aqui embaixo, é chamado então de vale da onda, tá? Crista, vale. E a parte mais importante que a gente tem que saber, tá? É a distância que vai de uma crista até outra crista, tá bom? Essa distância aqui é chamada de comprimento de onda ou comprimento da onda, tá bom?
Também existe essa distância que vai aqui da linha mediana, opa, que vai daqui até aqui em cima, assim, ó, mais ou menos nessa altura, né? Isso daqui é chamado de amplitude. Opa, pegou aqui. Amplitude da onda, tá ligado? Essa distância aqui, então, é a amplitude da onda. Comprimento da onda, amplitude da onda. E notem que, ó, ela começa daqui de baixo, sobe, desce, sobe. Ó. Repara que quando eu chego nesse ponto, é exatamente o mesmo ponto que eu estava aqui antes, né? Ó. Tá? Então, essa parte que vem daqui, sobe, desce, começa a subir, para no meio, é chamada de fase. Tá bom? Isso vai ser muito importante para a gente entender as outras coisas depois. Tá legal? Fase, ó. Isso aqui é uma fase. Depois aqui, ó, começa outra fase e acaba aqui. Tá? E assim por diante. Tá bom? Aí, o que diferencia uma onda, um sinal do outro, né? É a frequência dela. Quando a gente tem ondas eletromagnéticas com menor energia ou menor frequência, é porque as ondas têm um comprimento de onda maior. Então, essa distância é maior. Quando essa distância aqui é maior, são ondas de menor frequência e menor energia. Então, por exemplo, uma onda de infravermelho ou micro-ondas, sinal de rádio, ela vai ter uma cara mais assim, ó. Opa, mais assim, ó. Tá vendo? Distâncias entre as cristas, ó, são maiores, tá? Então, isso daqui significa menor energia, porque tem maior distância entre as cristas, tá? Maior comprimento de onda. Já ondas com maior frequência já tem maior energia, vai ser aquelas ondas de ultravioleta, raio-x, tá? Que vai ser aquelas ondas que as cristas estão mais próximas. Tá? Então, o comprimento de onda acaba sendo menor. Tá? Então, isso aqui ó, são ondas de maior energia, menor comprimento de onda. Tá legal? Tudo bem entendido isso daqui? Tá? Então, vamos entender um pouco mais sobre o resto da matéria aqui. Vamos para lá. Vamos lá. Então, gente, aqui é de uma forma mais bem ilustrada sobre o que é onda eletromagnética, tá? A gente pode notar que, ó, por que chama onda eletromagnética? É uma mistura de campo elétrico, que é o que está aqui em vermelho, com campo magnético, ó, que é o que está em azul. Tá? Então, ó, repare que quando o campo magnético sobe, o elétrico sobe também. Quando o elétrico desce, o magnético desce também, tá bom? E assim vai indo para cá, ó. Tá? E ó, a distância entre uma crista e outra é chamado de comprimento de onda, tá? E é representado pela letra grega lambda. Esse C aqui significa velocidade da luz no vácuo, tá bom? Aqui tem uma ilustração melhor de como que funciona a onda, tá vendo? Eletromagnética. Então, ó, campos elétrico e magnético sobem e descem, sobem e descem. Tudo bem? Então, continuando. Aqui nós temos um gráfico, um infográfico, na verdade, dos comprimentos de onda, tá? Então, olha, a luz visível, gente, é só esse pequeno faixinho aqui, que está até exagerado, mas é bem pequenininho do que a gente consegue enxergar, tá? Que o comprimento de onda, ó, sabe, a distância entre as duas cristas, vai no vermelho é 700 nanômetros e no azul é 400 nanômetros. Lembra que eu falei que quanto maior o comprimento de onda, menor a energia? Ó, então a luz vermelha, que está no 700, tem comprimento maior, então ela é de menor energia.
O azul, ó, tem comprimento de onda menor, então é de maior energia. Então, quanto mais a gente vem aqui para a esquerda, tá vendo? Essas regiões aqui, menor energia. Quanto mais a gente vai para a direita, maior energia. Tá? Aqui tem as medidas disso daqui. Tá? Então, abaixo da luz visível, a gente tem o infravermelho, micro-ondas, sinal de rádio e aqui eles chamam de ondas baixas, tá? E aqui, ó, acima do violeta, não é nem azul, né? Do violeta, a gente tem então o ultravioleta, luz com mais energia raio-x, e luz com mais energia que o raio-x é os raios gama, tá bom? Bom, eu vou prosseguir, não vou entrar em tantos detalhes aqui, porque não é a intenção dessa aula, tá? Mas se alguém quiser me fazer outra pergunta a respeito disso, fiquem à vontade, tá bom? Tá legal. Por que eu falei tudo isso? Porque agora isso vai ser bastante importante para a gente entender como é que se dá o meio de transporte da informação pelos meios físicos, tá? Como que desculpa, a informação pode correr? A gente já viu isso rapidinho, né? Bom, pode correr por ondas eletromagnéticas, que é a luz, né? Por eletricidade, aqui no caso por espar metálico, pode ser o simples ou trançado, que é o cabo UDP. Ó, luz infravermelho, isso eu acho que é pouco usado hoje em dia. Quando eu era mais jovem, eu lembro que existia impressora que fazia leitura de infravermelho. Mas o que hoje usa luz infravermelha para fazer transmissão de informação é controle remoto de TV, tá? Quando você muda o canal da televisão, do receptor, né, da antena, é por infravermelho, tá? A gente tem os cabos coaxiais, fibras óticas, dentre outros, mas esses são os nossos principais, a gente mais usa atualmente, tá bom? Mas tendo isso em mente, gente, vamos entender um pouquinho o que é a codificação de sinal, tá? Que também é chamado então de modulação de sinal, tá? É assim, hoje já é possível você mandar informação em sinal digital de um lugar para o outro, tá? Mas antigamente, né, e até alguns aparelhos hoje em dia não são capazes de fazer isso. Na verdade, eles mandam boa parte deles ainda mandam um sinal analógico e ele tem que ser transformado em sinal digital, tá bom? A primeira transmissão analógica que aconteceu, tá, é oficialmente datada pelo Guilherme Marconi, o italiano, tá, no dia 25 de abril de 1874. Esse, esse homem aqui. Tá? Mas quem ficou mais famoso foi o Alexander Graham Bell, né, americano, que também fez os dois praticamente fizeram ao mesmo tempo, né, só que o Guilherme Marconi fez antes. Então eles pegaram e fizeram as primeiras transmissões, só que de sinal, tá? Só que naquela época não era com a qualidade que nós temos hoje, tá? Era bem diferente, não dava nem assim para você entender o que a outra pessoa estava falando. Por isso que depois veio o código Morse, né? O Morse foi um outro cientista que criou o código Morse, que aí você conseguia aqueles barulhinhos que conseguia fazer, interpretar o que a outra pessoa estava querendo dizer, tá bom? Geralmente, ainda é usada a transmissão de dados analógicas? Sim, existe. Só que elas são bastante limitadas, né? No máximo um walkie-talkie, né? Questão de coisa de curtas distâncias. Aí, exceto satélites, tá? Satélites você tem que fazer transmissão analógica ainda. É um pouco difícil fazer digital direto com eles. E é por isso também que satélite acaba sendo um pouco limitado. Está ali usado para alguns fins muito específicos.
Mas vamos continuar. Já a transmissão de sinal, de digital, desculpa, veio bem depois, né? Teve que criar o computador antes, tá bom? E ela é feita assim, pela emissão ou interrupção de sinal. Quando você tem a emissão de sinal, quer dizer o bit 1, de sinal 1. Quando você não tem emissão de sinal, quer dizer bit 0. Tá legal? E hoje em dia praticamente assim, só dá para você fazer um sinal digital legal sem precisar ficar usando modem usando fibra ótica. Assim, porque você com a fibra ótica você consegue emitir luz e interromper, tá? Isso bilhões de vezes por segundo atualmente. Você consegue transmitir grandes quantidades de sinal de fibra ótica hoje em dia, tá bom? Se você tentar fazer isso com cabo metálico também dá, mas o alcance acaba sendo muito pequeno. Aí quando você está usando metal, é mais fácil você mandar sinal analógico e converter para digital depois. Legal? Passando rapidamente aqui, tá? Como é que é feito essa transformação de analógico para digital, digital para analógico? Aqui eu estou usando o exemplo da, da modulação por amplitude, tá bom? Lembra o que é amplitude? Vou voltar aqui. Opa. Amplitude, ó, é a distância dessa linha central até a crista. Tá? Então, quanto mais alta, vamos dizer, a onda, maior é a sua amplitude. Tá bom? E aí, conforme você varia essa amplitude, ó, tá vendo as ondas aqui? A onda com bastante amplitude e já está com pouca amplitude. Você consegue mandar sinal dessa forma, vai fazendo essas variações aqui. E é daí que sai então um rádio AM, ó. Rádio AM, o sinal AM de rádio é de porque você varia a amplitude da onda, tá? E o FM, rádio FM, né? Porque ó, esse F é de frequência, tá? Você muda a frequência. O que é a frequência mesmo? É a distância entre duas cristas, né? Ó. Então reparem como aqui ó, as cristas estão próximas, aqui já estão distantes. Então aí você está tendo uma mudança na distância das cristas, então uma mudança na frequência. Como você faz essa variação, você consegue mandar sinal ou mandar informação de um local para o outro. Legal? Como que a gente faz uma transformação dessa, né? Olha só que interessante. Se você está usando sinal com variação na amplitude da onda, ela funciona mesmo assim. Ó. Conforme você muda a amplitude alta, um valor x que você determina, significa bit 1. Se é amplitude baixa, que nem está mostrando, significa bit de valor 0. E assim vai. Então fica assim, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Tá vendo como você transmite sinal dessa forma? Tá? Só que isso daqui não tem nenhum sentido se você não tiver um aparelho que chama modem, que vem de modulação. Tá? Então o modem ele faz isso, ele modula e desmodula sinal. Tá bom? Então quando ele recebe sinal analógico, ele transforma em digital. Né? E quando ele quer mandar um sinal, ele pega o digital do computador, modula, transforma em analógico para mandar para a transmissão. Bom, e olha só, quando você quer mandar sinal por frequência, tá? Tô mudando a frequência. Ó, aqui é uma frequência baixa, é sinal 0, ó, bit 0. Frequência alta, que são as ondinhas perto uma da outra. Frequência 1. Então, distância alta, né, baixa frequência, 0. Então fica assim, ó, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Opa, pulei. E tem a digitalização por fase, tá? Transformação de sinal analógico para sinal digital. Bom, vamos entender por esse gráfico aqui. Você tem aqui, ó, mudanças de fase. Lembra o que é uma fase? Vamos lá. Ó, uma fase, ó, é um ciclo da onda, tá? Então começa aqui, ó, subindo,
vai até a crista, depois começa a descer, chega até o vale aqui embaixo. Começa a subir de novo, chega do mesmo ponto onde tinha parado. Esse trajeto aqui é chamado então de fase, uma fase. Tá? Então sobe, desce, sobe aqui, uma fase. Se fizer outro de novo aqui, ó, outra fase. Tá? E assim por diante. Repare o seguinte, toda vez que troca de fase, como é o caso aqui, ó, sobe, desce, sobe. Ao invés de continuar descendo, não, trocou de fase. Então, ó, troca aqui o sinal. Então ele começa como zero, né, o bit zero. Aí, nesse ponto aqui, trocou de fase, né, subiu 3 vezes, né? A hora que vai descer, ao invés de continuar descendo, sobe, então ele entende que aqui já é bit de valor 1. Ó, de novo, ó. Sobe, desce. No segundo bit aqui, ó. Sobe, desce, sobe, desce. Sobe, desce. Aí era pra continuar descendo, não é? Mas ele não desceu, ele voltou a subir, ó. Antes da hora. Então trocou de fase de novo. Aí ele troca o bit de novo. Então agora é bit 0. Desce, sobe, desce. Era pra continuar descendo, não desceu. Subiu, trocou de fase, ó. Bit 1. Sobe, desce, sobe, desce. Sobe, desce, continua descendo. Aí você não troca o bit, ó. Esse bit continua sendo o mesmo desse daqui. Tá? Ó, desceu. Sobe, desce, sobe, desce, sobe. Era para continuar subindo, né? Não, ele desceu. Então troca o bit de novo, tá? Por isso que acontece isso, ó. Trocou a fase, troca o valor do bit. Como aqui continua a fase, ó, pega o valor do bit anterior. E é assim que o modem faz a digitalização por fase. Tá bom? Dá para entender? Vamos continuar então. Bom, a degeneração de sinais. Isso aqui não tem muito segredo, mas vamos lá, né? É importante saber isso também. O que é existe primeiro de tudo? A atenuação. Tá? Isso é tem que ser levado muito em conta, né? Quando você está mandando sinal de um lugar para o outro, quanto maior a distância, mais tem perda de sinal. Tá? No caso da fibra ótica, que menos tem perda. Ela tem que colocar um repetidor de sinal a cada grandes distâncias, né? Por exemplo, nos cabos submarinos, é mais ou menos de 40 a 50 quilômetros, você tem que fazer um repetidor. Já o cabo coaxial, que é esse da TV a cabo, você já tem que fazer isso mais próximo, tá? Se eu não me engano, é a cada 500 metros. Se você olha por onde passa esse cabo da NET, pode perceber que tem uma caixa ali que faz a amplificação do sinal, senão ele vai se perdendo conforme caminha. Conforme você pega o sinal, né, para levar para uma casa, tem perda também, tá bom? Então tem que ficar fazendo o reforço, tá? Existe a distorção, que é quando um sinal é modificado, tá? Eu dei como exemplo aqui quando uma luz é refletida num lago ou num espelho, tá? Existe uma inversão de fase ali da luz. Isso altera o sinal. Então, lugar onde tem lagos muito grandes, né? O sinal Wi-Fi, assim, ele tende a se perder um pouco mais do que lugar onde está em terra seca, vamos assim dizer, tá bom? Interferências, quando um sinal acaba interferindo no outro, isso antigamente era mais comum, hoje com a fibra ótica está se perdendo um pouco, né? Mas quando você coloca cabos elétricos cansados ou só o par metálico muito próximo do outro, começa a ter interferência de um para o outro. Antigamente, né, era muito comum você ter linha cruzada, que é quando alguém apertava um fio no outro com muita força, então uma pessoa conseguia ouvir a conversa do outro. Era complicado isso. E ruído, né, que acontece demais, né? Então, por exemplo,
se você tem um cabo de fibra ótica que não foi bem emendado, ele quebrou e não foi bem emendado, você vai ter ruído ali. Cabos metálicos soltos, descascados. Quando chove, aquilo lá gera ruído na linha telefônica também, tá bom? Se você tem transmissão de via rádio, choveu, você passa a ter ruído, porque a chuva atrapalha. Se é via satélite, mesma coisa. Via satélite é pior, só de nublar já atrapalha o sinal. Legal? Quem assina Sky sabe disso. Continuando. Agora, gente, formas de transmissão de dados, tá? Nós temos dois tipos, a transmissão síncrona e a assíncrona. Vamos ver primeiro a transmissão síncrona, que é aquela em que você tem que primeiro fazer uma conexão com direta, avisar para o destinatário assim, ó, a gente vai fazer uma ligação direta aqui, hein? Então, os dados meus vão correr direto aí para você, tá? Que é, por exemplo, uma ligação telefônica ou em videoconferência. Bom, qual que é a grande vantagem? Você tem uma altíssima velocidade, né? Então você está falando oi aqui, a pessoa está ouvindo oi lá do outro lado em milésimos de segundos. Por que não é vantagem sempre usar isso? Bom, primeiro que custa caro, tá? Você tem que montar toda uma infraestrutura para isso. Tanto que emissoras de televisão gastam milhões de dólares em contratos por ano para conseguir ter aqueles links ao vivo em outro país, né? Coisas do tipo. Os dois têm que estar conectados simultaneamente, tá? Então, assim, para você fazer uma videoconferência, a outra pessoa tem que estar lá. Não dá para você fazer e ela ver daqui meia hora, né? Aí já vira, se você fosse gravar em algum lugar para ela ver depois, aí já seria a transmissão assíncrona, tá bom? Que é o que a gente vai ver daqui a pouco. E tem grandes chances de falhas, tá? Por exemplo, se você está vendo uma videoaula ao vivo do professor, eu não vou fazer isso porque eu sei que todo mundo tem um horário diferente, né? Então é melhor deixar gravado. Depois vocês assistem depois. Mas se estivesse fazendo uma transmissão ao vivo, muito provavelmente teria algumas falhinhas ali, né? Como assim isso pouco vai interferir? Não tem problema. Mas se é, por exemplo, um alguma coisa mais importante que não pode ter falha, você tem que fazer essa transmissão síncrona com links que você tem absoluta certeza que não vai falhar, tá? Por exemplo, se você quer controlar remotamente um avião, né, você tem que ter absoluta certeza que aquilo lá não vai falhar. Senão você pode matar todo mundo que está lá dentro, se tiver uma falha. Tá legal? E aí tem as transmissões assíncronas, que são mais comuns, vamos assim dizer, né? Então, por exemplo, você quer mandar um e-mail, você manda um e-mail, né? A pessoa ali depois de uns 30 segundos, um minuto, recebe o e-mail. Tá vendo? Ela não precisa estar ali o tempo inteiro para receber. Ela vai olhar aquilo na hora que der certo, tá? E-mails, sites que você olha para ver, assim. Na internet em geral, ela funciona de forma assíncrona, tá? Vantagem dela, primeiro, é que tem um custo bem mais baixo, né? Nem se compara. Tem flexibilidade de horário. Estou gravando essa aula. Vocês podem olhar a hora que vocês bem quiserem, né? De manhã, madrugada, tarde, vocês acharem melhor, tá? E tem uma facilidade de uso bem melhor, né? E desvantagem, que você não tem tempo. Às vezes eu quero assim, não, eu quero que vocês vejam a minha aula agora. Não dá. Vai ter que ver depois que eu postar só. Tá bom? É... A... a transmissão assíncrona tem um gráfico, tá? De como que ela mais ou menos funciona. Bom, então você tem assim caracteres que indicam, né, a hora que ela começa e a hora que termina.
Então é um e-mail, tem um e-mail, tem um e-mail, tem um começo e tem um fim, tá? Já na síncrona não, você tem que começar o negócio e terminar, tá legal? Na síncrona você pode receber até várias coisas ao mesmo tempo, tá? E, e também dá certo. Por exemplo, se você pegar, já aconteceu isso comigo, né? Eu peguei um HD externo e comecei a gravar um monte de coisa dentro dele, vários arquivos ao mesmo tempo. Então eu copiava, colava, sem o anterior ter terminado. Girava uma requisição assíncrona de transmissão de dados, né? Do computador para o meu HD externo. Só que qual que era o problema, né? Ele começava a fazer um, interrompia, começava a fazer o outro, interrompia, começava a fazer o outro, acaba demorando mais do que se você pegar um, mandar, terminar, e pegar outro, manda, esperar terminar. Tá? Na síncrona, né, que é essa daqui, não. Aí você consegue mandar uma coisa por vez, não dá para você mandar duas, fica muito difícil. Tá? Se você quiser mandar duas, dá, mas a chance de falha é maior. Se vocês já fizeram uma videoconferência com várias pessoas, vocês percebem que começa a dar aqueles engasgos ali frequentes, tá bom? E se você precisa ter certeza que o dado chegue, aí já não começa a não valer a pena. Tá? E aí a gente vai vir finalmente pro último assunto de hoje, que é o empacotamento de dados. Tá? Já cheguei a comentar isso com vocês na sala de aula, né? Que assim, se você tem uma foto grande para transmitir, um vídeo que seja, não dá para você pegar e jogar tudo de uma vez só assim. Pá, 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 pá. O computador, ele pega, vai mandar, ou o servidor, né, mesma coisa quando vai mandar para você, ele pega aquele vídeo, aquela foto, quebra em pequenos pacotes e vai mandando. Tá? Vai mandando esses pacotes até chegar no lugar. Esses pacotes, então, caminham, né, pela rede e depois são remontados no receptor. Tá? Tudo isso, esse tipo de rede de transmissão que é por meio de pacotes, então é conhecido como redes Ethernet, tá? Esse Ether significa, vem de Ether mesmo, tá? Porque antigamente acreditava-se que o Ether era que fazia um Ether que existia, assim, teoricamente existia no ar, onde a gente está, e que fazia a transmissão a condução, melhor falando, de todas as coisas, por exemplo, a luz, campo elétrico, campo magnético, era ele que fazia isso, tá? Esse Ether, e daí eles se inspiraram nisso para dar esse nome de Ethernet. E a internet surge em 1970 no Havaí, tá? Por um grupo de pesquisadores lá, mas quem realmente faz ela funcionar é a Xerox, tá? E aqui faz a quebra dos objetos em pequenos, já expliquei, né? E cada pacote de dados, então tem um conjunto de dados ali junto que segue com eles, que é para poder sair de um lugar e chegar corretamente até o seu destino, tá bom? Que é o que a gente vai então ver agora. Quais são as vantagens de você ter um empacotamento de dados ao invés de você fazer conexões diretas? Tá? Bom, primeiro, você reduz muito a possibilidade de colisão entre a transmissão, tá? Então, por exemplo, se você está numa rede doméstica, né? Desculpa, pode ser doméstica ou pode ser comercial também, mas isso é até mais comum. Você tem uma rede com vários computadores, só um gateway, né? Só uma saída para a internet. E todo mundo quer mandar várias coisas ao mesmo tempo, né? Para você conseguir fazer uma sincronia ali, ia ser loucura. Então, você dividindo tudo em pacotes, né? Você coloca esses pacotes em filas. Né? Então, sai o pacote de um, depois sai o pacote do outro. Né? E aí, consegue fazer essa transmissão de forma mais organizada, evitando colisão. Quando colide pacote com pacote, pode acontecer, né? Se o switch tiver alguma falha, tá? Pode ter uma colisão de pacote e perde esses dois pacotes. Aí não perde a informação, porque ele manda de novo.
mas vai deixando a conexão, a transmissão mais lenta, tá bom? Não exige a conexão direta para a transmissão de dados, tá? Que nem tinha falado aqui sobre as transmissões síncronas, tá bom? Claro que as transmissões síncronas também acabam usando o pacote de dados, mas aí você faz uma configuração para que aquilo lá funcione direitinho, tá bom? Bom, permite a correção de dados transmitidos com erro. Então você manda um pacote, falhou, volta, o aviso que falhou, você manda de novo. Imagina se você assim, vai mandando um vídeo de 100 megabytes. Aí quando tá para terminar, tem uma falhinha, você precisa mandar tudo de novo. Isso seria se não existisse a quebra por pacotes, tá? Tem que começar tudo do começo de novo. E também se adapta a diferentes tipos de hardware, tá bom? Essa é uma grande vantagem. Senão, assim, se não fosse isso, conexão direta, né? Você teria que ter hardwares mais específicos. Ó, esse só funciona, esse meu hardware aqui é um notebook simples, só funciona se o outro lá tiver um notebook, um microcomputador tal, né? Pelo menos com, com, com uma configuração grande, vamos assim dizer. Né? Um celular, por exemplo, já não funcionaria, né? Se fosse só, se não existisse esse pacote. Né? A conexão direta ela tem isso também. Se o seu hardware não for específico lá, ela não funciona muito bem, tá bom? E aqui, gente, é muito interessante isso. Não precisa decorar tudo isso. Eu trouxe só para vocês saberem que existe, tá? É mais a título de curiosidade isso daqui que eu trouxe para cá. Então, falei do exemplo da foto, né? Se você pegar uma foto e tentar transmitir ela, você vai quebrar em vários pacotes, então, e aí depois lá na outra ponta, tem que chegar até a outra ponta, e lá na outra ponta, o computador dele, o receptor, tem que saber montar tudo isso de novo. Então, cada pacote tem que vir com um monte de coisa junto, tá bom? Esse VERS aqui, VERS, tá? Ele é um espaço de 4 bits, tá? Que vem marcado qual é a versão do protocolo IP. Por quê? Não é porque aquele IP, protocolo IP que foi criado lá no década de 80, ele não teve nenhuma modificação até hoje. Não, ele vai vir tendo melhorias, né? Então aqui vem a versão desse protocolo IP, tá bom? Primeira coisa. Depois vem um espaço também de 4 bits, vai falar qual é o comprimento de tamanho desse cabeçalho aqui, ó. Desse cabeçalho. Aqui dados não, tá? O cabeçalho aqui, todo ele. Depois vem o tipo de serviço, tá? E é de 8 bits o tamanho aqui. Esse tipo de serviços fornece um parâmetro de qualidade, tá? Tamanho de confiabilidade, tempo de demora, custo, mas a verdade é que isso aqui foi criado e até hoje não foi implantado, tá? Todo mundo manda isso aqui, todos os pacotes seguem com isso, mas não foi bem desenvolvido. Ficou na fase de testes, mas continua aqui, bom? Comprimento total do pacote. Então, esse campo aqui de 16 bits, ele vai falar qual que é o tamanho desse pacote como um todo, tá? Quantos bits ele é o tamanho dele. Aqui na identificação, também de 16 bits, identifica qual é o pacote. Então, por exemplo, saiu um primeiro, pegou a foto, quebrou em pedacinhos, né, em pacotinhos. O primeiro pacotinho vai ser o número 1, o segundo vai ser o número 2, o terceiro 3, 4. E aí tem que ter essa identificação ali, tá bom? O flag flag, né, que significa bandeira em português, um espaço de 3 bits apenas, tá? Que vai indicar o seguinte, se permite fragmentação, ou seja, às vezes o pacote ele sai grande do seu computador. E no meio do caminho você tem um roteador, você tem um switch, um servidor, que ele não aceita pacotes grandes. Então eles têm que pegar, quebrar em pacotes pequenos, menores ainda, para continuar a transmissão.
e depois remontar no outro lugar. E aqui vai dizer se você permite fragmentação, se não permite fragmentação, mais fragmentos, ou se este é o último pacote. Quando fala fragmento, é pacote, tá? Então, se permite diminuir em pacotes menores. Desculpa, não, é fragmento mesmo, fragmento de pacote. Se permite diminuir o fragmento. Se não permite fragmentar mais. Se esse é o último fragmento. Esse offset aqui, ele indica a posição do fragmento do pacote, tá? Assim, o meu computador, quando mandou a foto, mandou em pacotinhos, mas cada pacote ainda pode ser fragmentado em mais partes, tá? E aí esse offset ele vai indicar qual parte como esse fragmento de pacote vai ser remontado depois, vai voltar a ser aquele pacote de antes, tá bom? É ele que vai fazer vai ter essa função, tá? Esse tempo de vida é assim, muito interessante. Quando meu computador criou o pacote, ele falou assim, olha, esse pacote ele pode ter um tempo de vida de no máximo 3 segundos, por exemplo, tá? E lança. Em cada ponto que ele vai passando, ele calcula, olha, para ir do computador do Alex até aqui, ele gastou meio segundo. Então agora ele tem só mais 2 segundos e meio de vida. Aí ele manda isso aqui para frente. Aí no outro ponto ele calcula do anterior até ele o tempo. Por exemplo, gastou 1 segundo, né? Aí ele pensa assim, nossa, então agora ele só tem, se tinha 2,5, né? Agora vai ter 1 segundo e meio só de vida. Aí ele modifica esse tempo aqui para 1,5 e manda para frente. E assim vai. Se até chegar na ponta, se chegar num lugar, não vou nem falar na ponta, se chegar num ponto e já tiver 0 como tempo de vida, esse pacote é destruído, ele não prossegue, tá bom? A parte do protocolo de 8 bits, tá? Vai indicar qual é o protocolo usado, TCP, UDP, ou se é outro, por exemplo, ICMP, tá? Não se preocupe se vocês não entenderam isso agora. Vai ter uma aula mais pra frente que a gente vai só falar de protocolo IP, tá bom? Então, vai chegar mais para lá. Checksum de cabeçalho, o que ele faz? Ele verifica a integridade do cabeçalho, tá bom? Ele faz um cálculo aqui aliás, isso vem quando gera o pacote, ele faz um cálculo e gera um número aqui, tá? Baseado nos dados que estão aqui. Quando chega lá na ponta final, ele faz o checksum de novo e o número tá diferente, ou seja, houve uma modificação no cabeçalho aqui do pacote. Então ele é destruído, tá? Por que isso? Para evitar falhas ou para evitar que alguém tenha visto e modificado propositalmente seu pacote, que é alguém mal intencionado, tá bom? Depois tem o IP de origem, o IP de destino, tá? Que isso não é segredo, tá bom? E por último tem esse padding que ele faz, ele é simplesmente um número que é colocado aí para fazer com que a soma de todos esses dados colocados aqui no cabeçalho seja múltiplo de 32. Então ele coloca ou tira, acrescenta números a ponto de fazer com que tudo isso aqui fique, a quantidade de bits aqui fica múltiplo de 32. Tá bom? E depois finalmente vem dados, a parte do pacote que tem informação mesmo, né? Se é um pedaço da foto lá, aquele pedacinho da foto vai estar aqui, então, nessa parte, nesse fragmento do pacote. Tudo bem?
Último assunto, velocidade de conexão. Tá? A gente vai falar rapidamente aqui, sobre largura de banda. Muita gente confunde largura de banda com velocidade, mas não é a mesma coisa, tá? A largura de banda é assim, qual é o campo de frequência que você consegue utilizar para transmitir suas informações. Geralmente, quanto maior essa largura de banda aqui, ó, né, quanto maior, mais velocidade você consegue. Tá bom? Mas não que isso signifique que você vai conseguir sempre uma banda larga de uma velocidade alta de velocidade tendo uma banda larga. Tá? A velocidade depende de N outros fatores. Tudo bem? Desde que surgiu a internet, né, a velocidade vem melhorando e se modificando bastante, tá? A, a Ethernet comum atinge até 10 megabits por segundo. Tá bom, estou pondo aqui em ordem de velocidade que foi sendo criada, tá bom? A Fast Ethernet chega até 100 megabits por segundo. A Gigabit Ethernet chega até, como o nome já diz, 1 gigabit por segundo. E também, como o próprio nome já diz, a 10 gigabit Ethernet chega até 10 gigabits de velocidade, tá bom? Lembram que significa gigabit, né? Bit por segundo, megabit por segundo, gigabit por segundo. Lembra que eu ensinei como transformar isso para megabyte por segundo, tá? Ou gigabyte por segundo, que seja. Tá bom? Não vamos esquecer. Tá bom? Fiz umas observações aqui. Grandes velocidades, né, em 10 gigabits por segundo, normalmente quem tem isso, tem acesso a isso ou contrata, são apenas provedores ou grandes empresas, tá? Claro, para você, para nós aqui, não vale a pena pagar um serviço super caro, que nem vai usar tudo isso, né? E a conexão, gente, ela só é rápida se todo o meio é rápido. Então não adianta você pegar, assinar vou pôr isso aqui, o Fast Ethernet, tá? Para sua casa. E se você usa um roteador que não tem essa velocidade, o roteador consegue rotear no máximo até 10 megabits por segundo, 10 mega por segundo. Você está pagando 100 megabits por segundo e está tendo, você na prática vai ter só 10 megabits por segundo, tá? Então, se um pontinho da sua rede, da sua transmissão, né, não tem aquela velocidade, não adianta você contratar super velocidade, senão não vai nunca conseguir atingir aquilo, tá bom? Só para a gente ter uma noção assim das velocidades que conseguem ser atingidas, tá? Os cabos submarinos, tá? Os mais recentes, conseguem atingir até a velocidade de 200 terabits por segundo. Um detalhe interessante, né? Os HDs que vem hoje nos computadores é 1 terabit, né? São equivalente a 200 HDs de computador por segundo. Né? Então está muito avançado isso mesmo, né? Esses cabos submarinos conseguem fazer grandes transmissões de dados. Tá? A fibra ótica comum, né? Que está crescendo muito, ela chega no máximo 10 gigabits por segundo. Mas isso é uma velocidade muito grande mesmo assim. Tá? Claro, não é porque chega tudo isso e a hora que você assinar você vai ter essa velocidade, não. Você pode chegar a essa velocidade se seu provedor, olha só, né? Que eu falei, se um ponto for lento, todo o restante fica lento. Se o seu provedor fornecer serviços muito rápido, se você for pagar para ter toda essa velocidade, né? Mesmo se o provedor seja capaz de fornecer 10 gigabits por segundo, se você é capaz de pagar 10 megas, vai ter só 10 megas, não vai ter o que fazer, tá bom? Os cabos coaxiais, ó, chegam no máximo 10 megabits por segundo, eles já são um pouco mais antigos, né? Mas ainda é muito usado, até porque tem muita gente que não precisa de
tanta velocidade assim, por enquanto. A transmissão 4G pode chegar até 40 megabits por segundo, mas esqueça isso no Brasil. No Brasil não chega nem perto de 40, né? Para ir no máximo uns 10. Um pouco mais antigo, né? Para quem tem aí um pouco mais de 30 anos, que nem eu tenho bem mais que 30, 38. Né? A ADSL, que era a speed da telefônica, lembram disso? Ela chega no máximo a 8 megabits, 8 megas, tá? Aí aqui eu pus o cabo DT categoria 5, ó, pode chegar no máximo 100 megabits por segundo. Aí que eu tinha falado, então não adianta você querer assinar uma coisa maior que 100 se você usar esses cabos azuisinhos que são os comuns aí na sua rede. Você não vai conseguir grande velocidade, tá bom? E, por fim, vou deixar aí para vocês alguns exercícios para vocês fazerem. Não deixem de fazer, me mandem. Não façam isso pensando em nota, gente. Façam isso porque vocês querem ser bons técnicos de informática, e também porque vocês querem ser bons profissionais, ou até porque depois daqui, esse curso, vocês vão querer fazer uma faculdade de TI, vocês vão querer ser os melhores profissionais de TI que tiver aí no mercado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Repito de novo, qualquer dúvida pode me perguntar. Não precisa esperar dar o horário da aula, tá bom? Eu carrego o aplicativo no celular. Eu recebo o aviso quando alguém manda pergunta. Assim que eu posso, eu já sento lá mesmo fora do horário de trabalho, já pego, respondo, sem problema algum. Tá bom? Espero que no mínimo aí vocês estejam aproveitando esse tempo em casa para estudar, para descansar um pouco também. E vejo vocês então nas dúvidas ou na próxima aula. Tá bom? Forte abraço a todos. Um abraço, tchau. Pessoal, eu esqueci de falar uma coisa muitíssimo importante para vocês na aula. Eu não sei nem como que isso passou, tá? Quando o meu aparelho, o celular, o computador, os pacotes para algum lugar, esses pacotes são enviados, o receptor ele manda um aviso que ele recebeu. Caso meu computador não receba esse aviso, né, de que o pacote chegou corretamente, ele manda o pacote de novo, tá? E se você começa a ter muita perda de pacotes, a conexão começa a ficar um pouco lenta. Aí você pode fazer testes quanto a isso, tá? Pondo aqui, ó, esse site, vou deixar anotado na aula de hoje para vocês olharem lá, tá? É o pt.packetlosstest.com e ele faz os testes de perda de pacote para você, tá bom? Eu vou só entrar aqui nele e clicar aqui, ó, iniciar teste. Bom, vamos ver como é que resultado que vai ser obtido aqui. Ó, enviou 149, tá? Recebeu 147. Nesse caso aqui, ele não perdeu nenhum pacote. No teste que eu tinha feito anteriormente, ele tinha perdido um pacote. Tá? Deixa eu fazer de novo aqui. Vamos ver o que ele vai dar. Ó, aqui ele já perdeu, tá vendo? Perdeu 26 pacotes de 149. Ou seja, teve uma perda de 17,4% dos pacotes enviados. Tá?
Aí depois vocês fazem esse teste só para vocês entenderem. Legal? Forte abraço.